Alvos do Conselho de Ética da Assembleia, deputados Renato Freitas, do PT, e Ricardo Arruda, do PL, foram oficialmente notificados do procedimento em andamento e têm 5 sessões agora para apresentarem suas defesas. A previsão do relator é que o parecer sobre o caso seja apresentado no início de agosto, após o recesso parlamentar. A informação foi confirmada ontem pela produção do Jornal da Manhã com o deputado Tercílio Turini, do PSD, que está à frente da relatoria desse procedimento que foi aberto na Assembleia Legislativa. Segundo o deputado, tanto Renato Freitas, do PT, quanto Ricardo Arruda, do PL, já foram notificados e agora tem um prazo de 5 sessões plenárias para apresentarem as defesas. Como o período passou a contar ontem, eles têm, na realidade, 4 sessões, ou cerca de 12 dias, para apresentar os argumentos ao Conselho de Ética. O petista e o deputado do Partido Liberal são alvos de um procedimento disciplinar que apura uma possível quebra de decoro parlamentar por parte dos dois. A Corregedoria da Casa Legislativa emitiu um parecer favorável pela abertura do processo e agora está nas mãos, então, do Conselho de Ética. O deputado Tercílio Turini, que está, então, relatando o caso no colegiado, falou sobre esse procedimento em andamento. Vamos ouvir. Nós fizemos a notificação deles por escrito, eu fiz pessoalmente no gabinete deles, marquei com eles, fui no gabinete e eles receberam, então, o documento, o ofício. Agora eles têm, na verdade, são 5 sessões, né? Vão dar aí de 10 a 12 dias para que eles apresentem a defesa deles. E se eles pedirem para ouvir, nós vamos ter que ouvir, nós vamos ter que seguir rigorosamente o regimento e dar amplo direito de defesa. Feito dentro do prazo, eles fazendo e não tem que ouvir ninguém, nós vamos marcar uma reunião do Conselho de Ética, né, e decoro parlamentar, chamando em todas as reuniões o corregedor. Aí nós vamos iniciar o encaminhamento e nós vamos dar do relatório que eu vou fazer depois. Mas o relatório, logicamente, depende da defesa deles. Ao final do processo, o relator, Tercílio Turini, terá que apresentar um parecer, podendo decidir pelo arquivamento ou pela aplicação de sanções aos parlamentares. Os 5 membros do colegiado vão fazer uma votação interna e, depois disso, o parecer segue para apreciação em plenário. Ele adiantou, no entanto, que isso deve ocorrer somente depois do recesso parlamentar, no início lá de agosto. Nós, na verdade, nós temos 60 dias, desde o dia que foi instalado, que já está fazendo uns 15 dias, para apresentar o relatório final. Como eles têm um prazo aí praticamente de 2 semanas, e nós só temos 3 semanas até o recesso não conta o prazo, então provavelmente nós vamos apresentar aí o nosso parecer só no início do mês de agosto. Atropelando nada. Vamos seguir rigorosamente o nosso regimento e com orientação aqui da nossa advogada e também dos procuradores da casa. E durante a sessão de ontem, mais uma vez, os deputados que são alvo desse Conselho de Ética se envolveram em polêmica. Logo depois de discursar na tribuna do plenário, Ricardo Arruda pediu uma questão de ordem ao presidente da casa, Ademar Traiano, do PSD, reclamando que foi chamado de mentiroso por Renato Freitas. Depois disso, o deputado petista tentou explicar a Traiano a fala dele, mas acabou batendo boca com o presidente, que ordenou que tirasse, então, o som do microfone que estava sendo utilizado pelo deputado. A gente vai acompanhar, então, um trecho agora de mais essa confusão durante a sessão na LEP. Olá, deputado Ricardo Arruda. Pedir a gentileza a Vossa Excelência que, após a minha fala na tribuna, novamente o deputado Renato Freitas ficou dando gritos de mentiroso. Eu quero que essa casa tome uma providência e que o senhor explique ao deputado que isso aqui é um parlamento, não é um circo. Se eu fosse gritar isso cada vez que ele vai falar, eu estaria rouco. Mas eu não vou fazer por questão de educação e de respeito a esse plenário, a esse parlamento. E que o senhor pegue o vídeo para conferir a fala dele e encaminhe a corregedoria. Alguma atitude tem que ser feita, presidente. Muito obrigado. Cabe essa ordem, eu peço ao deputado Renato, enquanto o parlamentar estiver usando a tribuna, ou mesmo fora dela... Ele não estava usando a tribuna, senhor deputado. O mesmo comentário que ele fez lá, nós temos que primar pelo respeito aqui dentro entre os parlamentares e as parlamentares. Gozações, olhar irônico, isso não é bom.
Vossa Excelência tem que compreender. Uma questão de ordem, senhor presidente. Não se trata de gozação, tampouco de piada. Se trata da verificação de uma fake news e a única palavra que eu falei foi mentira. Mentiroso, aquele que diz mentira. E o deputado Henrique... Olha, essa casa já está tomando as providências. Que tome todas. Chegando o momento, tome todas. A mentira nunca será uma ilegalidade. Vossa Excelência me respeite mais uma vez. É chegado o momento de Vossa Excelência entender o que é um parlamento. Aqui não é para brincadeira. Corte o senador, por favor. Vossa Excelência tem que entender. Com a palavra, deputado Hussein Bacri. Desde o início do ano, a gente lembra que tanto o Renato Freitas quanto o Ricardo Arruda estão trocando aí várias ofensas no plenário da Assembleia. Além da representação que prosseguiu então agora na casa e chegou até o Conselho de Ética, um outro pedido chegou já a ser arquivado. Outras 3 solicitações de providências envolvendo a troca de ofensa entre os 2 parlamentares ainda estão sendo analisadas pelo corregedor. Olha, eu confesso que eu fiquei vendo as imagens aqui pela live, quem estava no carro escutou esse bate-boca aí, e a gente fica aí abismado, ficar assistindo ali e esperando o desfecho, até acaba de repente. Não sei se para vocês foi a mesma impressão, queria ver o final dessa história, o que ia falar o Hussein Bacri ali. É lamentável, né? É lamentável, né? É a 5ª série, é a 5ª B em ação total, né? O Traiano teve ali que fazer, às vezes, do professor que puxa a orelha da 5ª série. É lamentável que a gente perca tempo em um parlamento de um estado tão importante como o nosso para ficar falando que o outro não pode falar enquanto o outro fala. É isso que nós estamos falando aqui. Isso é lamentável, é uma vergonha, é um absurdo. Já passou da hora da Assembleia fazer algo. Eu não sei nem o que falar aqui, viu, Pedroso? Porque não tem comentário político sobre o que não é política. Isso não é política, isso é molecagem. É isso. É uma falta de respeito. Eles têm que se olhar no espelho e entender o seguinte: eles são deputados estaduais do estado que é a 4ª economia do país. Eles não estão brincando ali, não deveriam estar. Eles têm equipe, dinheiro, salário, tudo mais para poder garantir que eles representem. Não é isso que eles falam? Que todo aquele staff, aquela coisa nada toda, é porque eles precisam representar bem seus eleitores. Pelo amor de Deus, será que é isso? Olhe bem, e não vou colocar aqui no mesmo balaio o Ricardo Arruda e o Renato, porque tem comportamentos diferentes. Até a postura na hora de indagar a questão do que estava ali acontecendo foi diferente. O Ricardo Arruda, indignado, reclamou, utilizou o regimento, usei essa palavra, entendo que é diferente. Por favor, que o Conselho de Ética aqui avalie se a corregedoria, avalie se teve algum comportamento inapropriado. Ponto. Ele estaria jogando dentro das regras. Mas não. Querem sempre ficar lacrando para a internet. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. O Paraná é a 4ª economia do Brasil. O Paraná tem se desenvolvido e tem temas urgentes para serem debatidos. Não adianta a gente ficar refém desse tipo de comportamento. Os outros 52 parlamentares não merecem isso, mas principalmente a população do Paraná. Sabe que, se diz no interior, a Bia deve ter escutado isso já. Enquanto um burro fala, o outro abaixa a orelha. Sabe aquela coisa que a mãe diz pra gente? É isso, vale pra tudo. É educação de casa. Pelo jeito tá faltando na Assembleia. Então é só seguir os preceitos básicos de educação. Não precisa nem ser refinado. Estou falando aqui de usar talheres diferentes, de falar outras línguas. Não, é educação básica. Enquanto um fala, o outro escuta. E se quiser falar depois, fala da sua vez. É isso. Mas nem isso nós temos lá no plenário da Assembleia.